adianta vir com fábulazinha, ah, minha filha tá chorando. Ela vai chorar 2 vezes para descobrir que você realmente é um mentiroso, um drogado, e não faz o exame toxicológico, porque vai sair no exame. E não adianta você apoiar o crime de peculato, que todo mundo põe um apelido de rachadinha, que é o artigo 312 do Código Penal. Você foi um cara que institucionalizou isso no Congresso Nacional, tendo a chance de condenar esse cara e tirar ele daí. Você fez o quê? Você apoiou ele e você não vai tocar na Prefeitura de São Paulo. Tô mandando um recado para você, Guilherme. Candidato, o senhor não teme ser punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do senhor de usar drogas em público. O senhor não está mostrando dizendo que a prova O senhor está dizendo que a O senhor prova disse que iria existe. mostrar a prova no debate. Eu vou mostrar mesmo. Mas no primeiro debate... Mas qual o problema? Eu tô assumindo, é meu nome, Pablo Marçal, e eu tô falando Candidato, mas o senhor disse que se eu mostrar agora, daqui 2 semanas abafa. Eu conheço brasileiro, Mas vou o mostrar senhor na hora disse que certa. apresentaria as provas no primeiro debate, não mostrou nada. São 2. Vocês estão preocupados só com o Guilherme, porque tem uma onda de proteger o Guilherme. Eu até vi, acho que foi só um erro de tipo do Venceslau, já chamando ele de prefeito na entrevista. Ele achou bom demais. Todos os outros, eu sei que foi só um deslize ali. Só que vocês estão... eu acho tão bonito esse negócio do Guilherme. O Guilherme é um cara que não serve para fazer nenhuma atividade. Candidato, vamos falar de Jair Bolsonaro agora? Vamos falar do que vocês quiserem. Pois então, candidato, a gente está acompanhando desde a última semana, principalmente, parece que Jair Bolsonaro tem tentado se afastar um pouco da sua candidatura, tem tentado deixar cada vez mais claro de que não apoia o senhor à Prefeitura de São Paulo. Pelo contrário, pelo que a gente está vendo, inclusive, a gente tem visto cada vez mais vídeos de Jair Bolsonaro, dos filhos dele, com Ricardo Nunes. Qual que é a sua avaliação com relação a essa posição, essa postura de Jair Bolsonaro em não apoiar o senhor? O senhor esperava que fosse receber esse apoio? Tá aqui, ó. Tá aqui a medalha do capitão. Ele tem um respeito por mim, eu tenho por ele. Ele não tá afastando da minha campanha, porque ele nunca teve da minha campanha. Eu nunca pedi para ele para ser nada. Peguei conselhos dele, me deu 3 conselhos. E os 3 conselhos que ele me deu, eu executei e deu certo. E ele falou, chegou a falar algumas vezes que a prefeitura ia cair no meu colo, que não tinha o que fazer, era só não atrapalhar. Obrigado, capitão. Recebi essa medalha sua. Não te pedi nada, diferente do Nunes, que ficou louco quando viu você me dando essa medalha. Alô, Bolsonaro, cadê minha medalha? Senão eu vou perder a eleição. Aí você foi obrigado a dar uma medalha para aquele cara que você não concorda. Mas eu te entendo, eu não sou esse frota, essa mulherzinha, como é que ela chama, que é traidora do Bolsonaro, a Joyce Haussmann, que o Nunes defendeu ela agora. Eu não sou o Dória que se levantou contra ele. Vocês não vão ver eu me levantando contra o Bolsonaro, porque ele é um grande líder. Ele foi colocado inelegível de forma errada, mas como ele está com 3 ações de inelegibilidade, 3 condenações. Uma ele reverteu e nós esperamos que ele reverta as outras 2. E o que o senhor achou do Carlos Bolsonaro declarar apoio a Marina Helena? Ele é um retardado, aquele menino atrapalhou a gente de ganhar a eleição para presidente com o Bolsonaro. Ele olha, todo mundo entra no Instagram do Jair Bolsonaro agora. Ele não deixa o Jair Bolsonaro seguir a Michelle Bolsonaro, para você ter uma ideia. Pra você ver o nível. É um nível de ciúme e doença com o pai absurdo. O senhor acha que aquela resposta que aconteceu pro Eu acho que senhor ele no seu assumiu, é comentário, dele. É dele. que Carlos Bolsonaro teria respondido nós, abraço pro senhor? Foi Carlos e não Jair Bolsonaro? Não é eu não, é todo mundo. Bolsonaro não mexe na rede. Quem mexe é ele tá orgulhoso de ter feito isso. Quando eu vi que ele respondeu, eu falei, mas é a chance da minha vida de arrumar uma encrenca com o Carlos Bolsonaro. Eu sempre poupei ele por causa do presidente, só que eu não vou poupar ele mais. Sobre ele ter falado que apoia a Marina, inclusive ele falou, se o Marçal for pro segundo turno, declaração dele lá no Twitter, ele falou, eu vou apoiar o Marçal, pra você ver. Arruma confusão. Ô Carlos, cuida da sua eleição com o Ramagem, que o Ramagem tá tomando um pau aí no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar no digital aí. Aqui em São Paulo eu já resolvi, amiga, é eu contra todo mundo, é eu, Deus e o povo. Você vai cuidar lá do Rio de Janeiro, meu filho. Vai ver se você ganha de novo a eleição para vereador. Candidato, com o seu crescimento nas pesquisas, muitas análises foram feitas. Uma delas é de que Bolsonaro não controla mais o bolsonarismo, porque muita gente que se diz bolsonarista diz que vai votar no senhor e não em Ricardo Nunes, que é o nome que Jair Bolsonaro defende. O senhor concorda com essa análise? Isso não é análise, é uma realidade. A esquerda que criou o nome bolsonarismo para ver se faz com que todo mundo tenha a cara do presidente. Nós que somos defensores da liberdade, eu tenho um recado para todo mundo. Qualquer brasileiro que estiver em qualquer lugar do mundo, a liberdade não tem dono. Não é Pablo Marçal que manda nisso, não é Bolsonaro que manda nisso. Nós defendemos princípios, valores e propósito. E aqui na cidade de São Paulo, infelizmente, por conta do Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro teve que curvar a cervical dele. Quando a gente apostou no Bolsonaro como presidente, nós tínhamos a certeza que ele nunca ia se curvar a nada. Absolutamente. E aqui eu não estou querendo criar animosidade com ele, mas é terrível
vê que ele tem que cumprir um acordo com o Valdemar. Ninguém votou em Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto era da época do mensalão. Ninguém aqui tem confiança nele. A gente não depositou nossa confiança nele. Então, assim, muito me estranha, e aí eu vou te falar o que vai acontecer. Eles vão ficar apalavrados, porque político tem isso. Se ele falar com o outro que vai cumprir, eles vão cumprir. Com o povo, eles nunca cumprem. É só pegar o plano de governo. O Nunes, por exemplo, não cumpriu nem nada, nem 10% do plano de governo. Cumprir com o povo é zero. Mas cumprir entre os políticos tem que cumprir, senão você perde moral no meio político. Então eu não estou esperando o Bolsonaro me apoiar agora. A maioria dos partidos falaram, se você resistir até o segundo turno, a gente apoia. E eu vou fazer um apelo para a sociedade de São Paulo. Não me deixe ir para o segundo turno. Vamos vencer no primeiro, porque eu vou ganhar essa eleição com vocês sem dever nada para esses caras. Eu estou feliz que eu não baixei minha cervical para ninguém. Eu estou te pedindo, vocês não vão me ver disputando a Prefeitura de São Paulo nunca mais. É uma oportunidade da gente resgatar essa sociedade. Candidato, eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar com o senhor a questão da sua condenação. O senhor tem dito em reiteradas ocasiões que essa condenação só existiu porque o senhor não tinha um advogado ali à sua disposição, não tinha como arcar com o custo de um advogado, e que, na verdade, a gente sabe que essa condenação ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usar a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder de jeito, eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu então, também estou sendo, dá porque você usou a de outras palavra formas, dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Candidato. O que foi? Só peço um respeito para a gente continuar Qual o que é a debate. falta de respeito? Eu estou sendo respeitosa com o senhor em todos os Da onde questionamentos. você tirou o negócio do dever? O senhor não teve uma condenação em seu nome? Foi prescrita, ela não transitou em julgado, teve um defensor público, depois um E se tivesse avançado e sido confirmada pelas instâncias jurídicas, o senhor deveria ter sido preso. E o que tem? E diante do fato que provocou essa sua condenação na justiça, Qual foi que é a sua condenado. pergunta, então? Porque eu não respondi diante a primeira, desse você fato, quer perguntar o quê agora? Diante desse fato, Sim. o senhor acredita que Acredito não há o quê? motivo... Posso terminar? Pode, eu não respondi, você pode. Eu estava terminando, eu posso terminar de responder? Não, o senhor me pediu... eu estou fazendo um contraponto aqui. Não, você está fazendo contraponto? Não, Posso terminar a pergunta, eu vou terminar candidato? a resposta primeiro, que eu sou Vamos entrevistado. fazer o seguinte, candidato. Candidato, deixa eu terminar. Deixa eu só te fazer. Ela vai terminar a pergunta e o senhor Eu tem tempo respondo a para primeira, responder. ela faz a segunda enquanto ela quiser. Primeira coisa, então, vamos lá. Ano que vem faz 20 anos desse fato. 20 anos. Teve advogado, não dei conta de pagar, o processo correu a revelia logo depois disso. Defensora pública não deu conta, achou complexo demais. Eu consertava computadores, esse cara era pastor na minha igreja, tinha um nível de confiança nele. Fiz algumas coisas que ele pediu, tomei um processo de 13 anos, um processo criminal. Você vê o tanto que eu estou preocupado em fazer coisa ilegal, que no mesmo ano, tá aqui minha carteira de trabalho, foi registrada lá na Brasil Telecom da BR-153, quilômetro 6. Tá aqui a minha carteira de trabalho, eu trabalhando nessa empresa, e para ganhar R$525. E eu fiquei quase 8 anos nessa empresa. Pra você ver que eu nunca me curvei para bandido e nem para bandidagem. Eu sou um trabalhador, em primeiro lugar. Tem 13 anos de carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho aqui é minha, olha isso aqui. Opa, aqui. Tá aqui, ó. Se der conta de arrumar a resolução, vai conseguir mostrar para todo mundo, por favor. Essa carteira de trabalho é minha. No mesmo ano, eu fui arrumar um serviço. Eu não tenho medo nenhum de processo. E, de fato, eu não tinha R$2.000 para pagar o advogado. Agora, 20 anos se passaram, vocês vão ficar repetindo isso, eu entendo, eu vou explicar toda vez. Só que é o seguinte, eu não deveria isso. O processo não foi transitado em julgado. Eu simplesmente larguei isso e acreditei que isso ia ter uma solução. Graças a Deus, pela injustiça que eu sofri, eu repudio injustiça e odeio qualquer pessoa que mexa com isso. Eu odeio esse negócio de bandidagem. Se vocês acharem qualquer coisa que arrebente comigo, pode ir pra cima. Vocês estão caçando coisa em todos os lugares, eu tô aqui para responder tudo. Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou você deveria, você foi um pouco longe da lógica. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Poderia, não deveria. Candidato, sim. Eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também, eu estou te falando, então, você trocou a palavra. eu peço para o senhor responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo chamado... Deveria, ainda assim, a gente tem uma condicional, mas não vamos entrar nisso. Não precisa, porque a gente já saiu. Candidato,
O senhor se arrepende de alguma das suas atitudes Todas relacionadas as a esse atitudes. caso? O senhor nunca Claro. cometeu nenhum tipo de irregularidade? Opa, claro, todo mundo aqui, você erra, ela Mas erra. como que o senhor entende, então, as decisões da justiça contra o senhor agora? O senhor é sempre injustiçado, não tem nada que o senhor tenha Não, feito de tem errado. tem muita coisa que as pessoas falam, ó, você tá errado, eu uso, vou lá e para de fazer. Acha um erro meu que eu repeti 2 vezes, acha você, ué. Eu vou aproveitar o gancho. Se esse mesmo caso tivesse acontecido, se um adversário político seu tivesse sido condenado e prescrito depois de 20 anos, o senhor teria usado isso na hora eleitoral? Não sei, eu Ou ia 2 estudar. pesos ou Primeira 2 coisa, medidas? Primeira coisa, que é o que eu faço e foi isso que me fez prosperar muito, eu ia estudar o caso. Primeira coisa. Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem pra mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. Só pra gente deixar claro aqui, candidato, Tá bom. tudo bem, eu acho que a gente pode continuar a conversa, a gente tá tendo uma conversa Tá maravilhosa aqui. a conversa. Tá maravilhosa, mas peço um pouquinho de respeito, tá? Pra gente conseguir, a gente terminar as perguntas e o senhor, claro, também responder à vontade. A gente não tem tempo aqui estipulando o seu tempo Como é de que você chama? resposta. Muriel, candidato. Muriel, aponta o que foi falta de respeito da minha parte. A gente está falando aqui já, o senhor bateu palma enquanto a Clarice... Isso é liberdade de Candidato, a gente expressão. está aqui Fala para qual foi ouvir a as falta de suas respeito. ideias Vai e seguir. entrevistar o senhor. Não tem problema, a gente vai não precisa seguir. se Não, só alongar nesse aponta, assunto. porque você falar assim, a gente precisa recuperar o respeito, eu perdi o respeito. Fala o que foi, pontualmente, a falta de respeito. Candidato, eu citei aqui, mas vamos seguir adiante, por favor? Vamos seguir Então, com a deixa eu- entrevista, A gente candidato. tem uma- Eu tô em paz aqui com tranquila. vocês. Vamos seguir. Deixa eu fazer uma pergunta sobre Perfeito. propostas, então. Vai lá. A gente conversa com muitos especialistas aqui, especialmente em período eleitoral. E eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse exequível a sua proposta do teleférico. Eu queria saber se o senhor considera essa proposta exequível. Fala o nome do especialista que falou que não dá, porque eu vou expor Não, ele. Fala o candidato, nome. candidato, eu quero saber se o Não, senhor... candidato não, você usa. Conversamos com o especialista. Pedro, você é um cara forte, você dá conta de trazer o nome do especialista. Fala um que fala que não dá, que eu mesmo vou fazer O pergunta. senhor considera exequível? Você acha que vai Claro resolver o que problema qual da que é o cidade no problema? teleférico? 5 vezes mais barato que fazer buraco de metrô no chão. É ecológico, ninguém está falando disso. É silencioso, não para e é para honrar as comunidades. Candidato. Tem, só um pouquinho. Tem em Balneário Camboriú, por falta de gestão não funciona no Alemão, no Rio de Janeiro. Tem em Medellín, tem em Bogotá. Quem foi o especialista que falou que não tem como? Se você puder trazer um, você usou no plural. Especialistas. Eu nem vou te cobrar a pluralidade do que você falou. Eu vou cobrar só... Eu vou cobrar não. Quem sou eu para te Então, cobrar? o senhor conhece algum especialista que disse que é Mas exequível? claro que é, cara. Essa cidade está entupida. Essa cidade está entupida. Tem 7 milhões de carros. Ninguém está falando da poluição do ar. Essa cidade está faltando empresa nas periferias, porque isso já vai diminuir esse trânsito. A solução mais inteligente do trânsito é a periferia. É emprego na periferia. 2 milhões de empregos vão ser gerados. É interessante porque eu não quero fechar um contrato de 20 bilhões e falar, vamos fazer. Eu vou fazer uma fase, assim como o que eu estou propondo na segurança pública, que é trazer tecnologia com análise preditiva para a gente fazer o anticrime aqui nessa cidade. Vamos fazer um jejum de crime aqui, você vai ver o que vai ser a partir de janeiro. Então, assim, você falar que não tem como, traz o especialista. Podemos seguir sobre o teleférico? Claro. Especificamente em La Paz, tá? Na Bolívia, existe um teleférico que serve como transporte público e lá funciona muito bem, importante dizer isso, porque lá é uma situação diferente. A gente está falando de um local que transporte público é muito difícil de funcionar. A gente está falando de uma altitude de 11 linhas, 3.600 35 metros. quilômetros. Pois é, mas funciona muito bem, é importante dizer. Mas a gente está falando de um lugar com 2 milhões de habitantes. A gente tem em São Paulo 12 milhões. Você ouviu que a solução do teleférico é para a periferia e não para toda a Sei, cidade? Ou não? estou ciente, É sim. só para a periferia. É para investir nesse povo. Para Não, eu fazer sei. centros Eu sei a gastronômicos, de empreendedorismo, hotelaria e fazer centros olímpicos. Eu quero trazer o turismo para dentro desses lugares para desenvolver. Sim. Porque não tem investimento privado, não tem emprego lá. Não tem nenhum investimento público lá. Isso é para trazer a realidade deles, não é a solução de trânsito da cidade. Se você quiser discutir a situação de trânsito, eu posso te dar as outras. Claro. Quer que eu já falo? Deixa eu só terminar minha Tá bom. pergunta, porque a gente estava falando especificamente de La Paz, Bolívia, etc. O senhor fazendo esse comparativo. Por exemplo, em Balneário Camboriú, também a gente está falando de uma população, 140 e poucos mil, né? A população muito Mas não é abaixo. lá, não é, que Eu lá é entendo. privado.
Eu lá entendo. é num lugar privado. Eu entendo. Eu tive lá com o dono do teleférico. Ao mesmo tempo, a gente precisa falar também que o relevo da cidade, por exemplo, La Paz e São Paulo, é muito diferente. A gente sabe que certamente essa situação, esse cenário de teleférico numa cidade menor, talvez funcionasse muito bem aqui no Brasil. Agora, é curioso e eu gostaria de entender um pouco mais, até com relação a números, com relação ao que o senhor pesquisou, para poder trazer no seu plano de governo, para defender tanto assim esse ponto. Gostaria de entender um pouco mais essa ideia do teleférico. Na verdade, não é eu que estou defendendo, vocês estão perguntando. Mas assim, é a sua proposta, por isso que eu gostaria de entender. É assim, você entendeu a questão do teleférico. Não tem investimento, eu já acabei de falar, vou repetir. Não tem investimento nas favelas. Quando você ouvir daqui para frente, favela significa ausência de Estado e pessoas que começam a prosperar também deixam a favela e não tem investimento privado porque não tem liberação fundiária. O que eu quero fazer? Eu quero levar isso para vocês, e interessante que vocês fiquem incomodados, é porque nenhum político está propondo nada diferente. Eu falo uma coisa diferente, pedrada. É assim. Candidato, desculpe, a gente não está te dando pedrada, a gente quer entender. Eu estou falando com o povo ali, eu estou mirando lá, desculpa. O que eu estou falando é que qualquer solução, por exemplo, o prefeito. Como é que alguém vai levar meia hora para subir num prédio de 1 quilômetro? Nunca viajou, cara. Você está de brincadeira. Leva 5 minutos para resolver isso aí. E a pessoa que tem essa mentalidade, por exemplo, o monotrilho. Se for um monotrilho, aí você fala, mas para quê? É o seguinte, a cidade de São Paulo ela não foi planejada para ter 12 milhões de pessoas. O que a gente vai fazer? O que é mais rentável para a cidade e menos drástico para a população? Nós vamos desapropriar 10% da cidade para alargar a avenida? Para fazer como em Orlando, o subúrbio e desconectar? Não tem como, a cidade já está toda cercada. Então, aqui eu não tenho área, eu sou loteador, eu sou construtor também. Eu não sou um ignorante que estou achando que isso funciona. Eu tenho 19 segmentos diferentes de atuação. Eu atuo na aviação civil, em fazenda, em loteamento e construção. Eu construo um prédio também. Eu estou na rede de escola, eu tenho 2 redes de escola. O que vocês chamam de secretariado, de Ministério do Governo Federal, eu tenho esses negócios dentro do mundo privado. Eu já sei como é que faz, eu não estou achando que funciona. Então, numa cidade que não tem área de expansão, já está cercada. Numa cidade que tem muita área abandonada, mais de 1000 favelas aqui dentro. Eu não consigo pegar e sair desapropriando tudo para refazer a cidade. Isso é para beneficiar esse povo, inclusive você que está na periferia, você não vai pagar o transporte de teleférico. Isso vai ser da iniciativa privada, vai ser parceria público-privada. E eu quero saber por que esse povo pega tanto no pé para tirar esse benefício de vocês. Porque a esquerda gosta de sequestrar vocês emocionalmente. Sempre uma promessa, nunca vai fazer. Eu vou provar para vocês, nós vamos fazer uma primeira fase, custa 50 milhões de reais o quilômetro. Só para você ter uma ideia de dimensão de custo, uma rua, que não dá para pôr rua em lugar nenhum do jeito que está a cidade hoje, tem que fazer uma desapropriação em massa. Ela custa muito mais barato, só que a desapropriação custa 20 vezes mais, porque as áreas de São Paulo são muito nobres. Agora, colocar isso, que não vai fazer um barulho, é ecológico, não para. Nas 10 entradas de rodovia, nós temos 10 rodovias aqui na cidade de São Paulo. Vai ter teleférico e ônibus também, para ligar o quê? Fazer um bolsão de estacionamento para ligar esses bolsões aonde? No sistema de transporte, na rede integrada. E aqui que eu te falo, quais ideias novas que os outros candidatos estão trazendo? Eu amo essa ideia e eu vou te falar, todas as ideias, assim como na rede privada, nós testamos e as pessoas aprovam. Depois a gente dá sequência. Nós vamos fazer com uma favela primeiro. Aí você vai falar, esse negócio é maravilhoso, mudou, agora começou a vir investimento. A gente tem transporte gratuito para a gente se mover. Os turistas começaram a vir. Por quê? Porque a gente deu infraestrutura. E quem é esquerdista, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência. Vota na Tabata. Não vota naquela figura do Boulos. Vota na Tabata. Ela é uma menina que precisa de uma chance. Estou aqui, o único candidato da história pedindo para você votar nela. Vota. Em 2022, o senhor não se incomodou de ser candidato ao lado de esquerdistas no PROS? Nenhum, não fiquei do lado de ninguém. Eu era presidente da República, a candidata a presidente da República. Isso não me incomodou nem um pouco. Eu não vi ninguém. Não apoiei nenhum esquerdista, zero. E nem vou apoiar. Eu não sou a favor de aborto, eu não sou a favor de liberação de drogas igual o Boulos, eu não sou a favor de ideologia de gênero, eu acredito na ideologia de Gênesis. Homem e mulher. Mas eu tenho ideologia. Isso é coisa da sua cabeça e eu vou te respeitar. Tá tudo certo. Só que eu não vou apoiar. Respeito é diferente de apoio. De qual que é a sua ideia para Cracolândia? Sim. Os prefeitos foram, voltaram e não conseguiram Problemaço. resolver o que é a Cracolândia hoje. Eu gostaria de ouvir qual que é a sua ideia para Cracolândia. Tem 3 cenários. O Felipe Sabará, que é o comandante do plano de governo, ele já tirou comprovadamente 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Isso é comprovado. Às vezes você está no McDonald's agora sendo atendido por uma pessoa que era da Cracolândia.
Como é que funciona isso aí? Se quiser pesquisar, você pode olhar na Arca, que é a ONG onde ele começou a fazer isso. Hoje as pessoas estão em situação de rua, e inclusive aumentou 23% em relação ao ano passado, é por conta de uma política pública frouxa do Nunes. Dos 111 bilhões de reais que a prefeitura tem, 1 bilhão é destinado para tirar esse povo da rua. 1 bi. Alguém está roubando esse dinheiro. Não faz sentido isso. E só está aumentando. Tem uma ONG que chama A Craco Resiste. Tem ONG torcendo para não acabar com a Cracolândia. Olha o nível de loucura que a gente está nessa cidade. A média de abordagens para você tirar uma pessoa da rua e levar para o abrigo são 7. Então a gente tem que aumentar a volumetria disso, aumentar o mutirão disso. Fazer investimento para a gente colocar as pessoas em rua para tirar essas pessoas. Eu mesmo estive na porta da Sé convencendo 2 pessoas a sair da rua. Estava do lado do Sabará e meu Deus, eu orei com a pessoa. O cara, acabei de cumprir 11 anos de cadeia, o cara falou. Eu falei, cara, vamos para o abrigo, vamos arrumar um emprego. Aí o cara chorou e eu falei assim para ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo, cara. Você já pagou o que você deve, vamos embora. Você tem uma chance nova. Aí ele falou assim, não, eu vou falar com a minha namorada. Eu falei, você está namorando há quanto tempo? Tinha poucos dias. Foi falar com ela estava com não sei que tipo de droga. E ela, ele não vai não. Ele desistiu. Aí o Sabará falou, tem que vir mais 6 vezes, porque é 7. As pessoas, elas podem se recuperar dentro de 6 meses ou 12 meses. Tem gente que leva 24 meses para sair dessa situação de miserabilidade. Ela perdeu completamente ali o rumo da vida. Mas são 3 lugares. Primeiro, a rua. A gente precisa aumentar, então, essa quantidade de pessoas, porque isso é só tratar o efeito. Eu vou falar agora de como tratar a causa da Cracolândia. Segundo, leva para o abrigo. O abrigo é um lugar que, inclusive, ele não conseguiu, o atual prefeito, ele teve que devolver um fundo de 5,4 milhões de reais, porque ele não conseguiu que as pessoas fossem para os hotéis, né, que tem as vagas para isso, porque a política pública está frouxa. A época de eleição, tudo está bonito, mas ele não está fazendo o que deveria para tirar as pessoas. Em terceiro, encaminhar para o emprego. Como é que eles fazem na Arca? Chega um cardápio, você poderia ser atendente, você poderia ser pintor, que você poderia. A pessoa já tem uma vocação antes de ter ido para a rua. Alguém já trabalhou de pedreiro, alguma coisa. Agora, a gente precisa tratar a causa da Cracolândia. A causa é a receita que está gerando esse tanto de gente na rua. Você vai no interior de São Paulo, são 645 municípios, você exclui a capital, 644. Não tem mendigo no interior de São Paulo. Nós vamos, através do Ministério Público, representar todo mundo que está mandando mendigo, nós vamos rastrear isso. Tem gente colocando mendigo dentro de van e soltando aqui. Isso não é novidade. O próprio prefeito sabe disso, fala disso. Então a gente vai responsabilizar pessoas que estão, prefeitos inclusive, que estão mandando para cá, porque aqui virou a capital mundial da mendicância. Segundo, se a gente não investir em educação, o que eu proponho é que os seus filhos não sejam só ocupados pela escola pública gastando 25 bilhões de reais. O que eu proponho é transformar a escola de São Paulo, do município de São Paulo, numa escola olímpica. Nós vamos colocar centros olímpicos em todas as favelas. Isso é um investimento de 1,5 bilhão de reais. E a gente tem dinheiro para isso, pode ficar tranquilo, tá? E até vou pedir parcerias público-privado para as empresas construírem. Várias já fizeram campos de futebol, nós vamos fazer centros olímpicos, porque não é só o futebol que as pessoas precisam. Se eu te der uma identidade esportiva para as crianças, elas não vão entrar para a Cracolândia, sabe por quê? Porque segundo o Felipe Sabará, que foi secretário disso e conhece disso e vive, ele é um filho de bilionário que ama ajudar os outros. Inclusive, no futuro vai ser prefeito dessa cidade, com certeza. É um cara completamente da minha confiança, veio do governo do Tarcísio para me ajudar. O que a gente entendeu? Lá na Cracolândia você não acha um cara que é esportista. Uma pessoa que é esportista não vai parar na Cracolândia, porque ele aumenta a resistência, ele come bem, ele faz tudo o que precisa ser feito e a gente vai investir no seu filho, porque ele vai ter essa identidade esportiva. Nós precisamos tratar esse efeito agora. Igual, parabéns para a Polícia Civil e Federal, na ação conjunta, desmantelou ali, viu que tinha milícia ali dentro. Infelizmente, né, guardas municipais estavam ali, já que não resolve, acabaram enveredando ali para o mundo do crime. A gente precisa de ter ações conjuntas para isso, gerar emprego e levar essas pessoas, sabe para onde? Para a horta, para lugares, para reformar prédio público e afastar elas da rua, porque se estão concentrados, aquele ambiente não vai gerar transformação. O senhor quer ser candidato a presidente em 2026? Não, eu vou ser prefeito. Eu não vou negar nunca que eu serei presidente do Brasil. Eu não sou... Questão de tempo? Na hora que meu cabelo estiver branco, tiver apanhado bastante, tiver vindo aqui umas 10 vezes, eu acho que precisa de ter esse track aí, né? Esse track record, eu preciso de ganhar experiência, mostrar a política, mostrar o que é o governalismo, que é uma coisa que tem no meu coração. Eu, apesar de ser alguém muito abastado, eu não sou capitalista, eu odeio socialismo, porque isso não funciona, é mentira. Eu vim de escola pública, me ensinaram que empresário é só explorador, e isso é mentira. Tem muito empresário que está multiplicando talento igual eu,
fazendo pessoas prosperarem, só um pouquinho. Eu não acredito nesse tipo de solução. Você vai ver que comunismo nunca funcionou em lugar nenhum. Eu estou vendo que você está pesquisando o que é governalismo. Governalismo é devolver o governo para o povo. Os políticos têm palavras entre eles, mas eles não cumprem as promessas para você, para nós. Então a gente está sozinho. O povo, Deus, e contra esse tanto de gente maluca aí, contra a gente. Já que o senhor não vai ser candidato a presidente em 2026, o senhor se compromete a apoiar o candidato escolhido pelo Jair Bolsonaro ou ele próprio se reverter a elegibilidade? Bolsonaro tem 100% do meu apoio. 100%. O candidato que ele escolher também? Claro que não. Se ele escolher um cara igual o Nunes, aí vai ser a gota d'água. Você tá louco. Nunca que eu vou apoiar um esquerdista, você nunca vai ver essa cena. Quem que é seu principal adversário nessa campanha eleitoral? A miséria, a pobreza. É isso que toca o meu coração. As pessoas estão aí, com todo respeito aos que prestam, porque tem uns que são imprestáveis. Eu não consigo ver a chance de perder essa eleição. Vocês vão ter que tomar, vocês vão ter que me matar. Não tem como eu perder para esses caras. Eu tô aqui sozinho, sem munição, cara. Tô precisando de ajuda. A única coisa que eu tinha de vantagem sobre esses caras, eles me tomaram, que é as minhas redes sociais. Olha a minha cara, você tá preocupado? Eu não tô, eu só preciso da sua ajuda.